Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Nesta segunda-feira, que é dia de quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor, você participa, faz o quadro aqui junto com a gente. Tem também bate-papo falando aí da importância da mamografia na saúde da mulher. Hoje é dia do mastologista, também Dia Nacional da Mamografia. A gente vai entender tudo sobre esse tema. E no nosso último bloco você vai saber um pouquinho mais sobre a saúde mental durante os tratamentos oncológicos. Excelentes temas para a gente abordar no dia de hoje. Aproveite a oportunidade, tire suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Inclusive para o nosso quadro jurídico, tá? O doutor Leonardo Girundi já está por aqui. Você sabe que ele responde tudo que é do direito, ele responde. Então, corre lá, manda sua pergunta que você participa aqui com a gente. 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e toda a nossa programação através do site www.hittv.com.br. Bora começar falando de direito um pouquinho? Roda a vinheta. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo Girundi, que satisfação, que alegria te receber aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada por ter vindo. Eu falo que a gente vai aprender um pouquinho. É uma construção, né? Porque a gente vai aprendendo mesmo. A bagagem vai ficando, ó, cada vez mais robusta. É verdade. A alegria é minha, Denise. Passou rápido, né? Passou. A semana voou. Parecia que gravei semana passada, já está aqui na hora. Estamos aqui prontos para responder a sua dúvida. Eu sou apaixonado com esse quadro, Denise, porque eu falo o seguinte, que é um quadro feito pelas pessoas que estão nos assistindo, né? Nós estamos aqui respondendo a dúvida que você nos envia. Então, aqui nós tratamos o seu direito com o carinho e com o respeito que você merece. Você manda a sua dúvida e a gente responde. E, claro, né, você acompanha o doutor nas redes sociais também, @Leonardo Girundi, tem posicionamento por lá, tem muita informação. Verdade. Mas aqui, o legal é que você manda a sua pergunta agora, ela vai chegar e a gente já responde hoje a pergunta, saindo do forno. Saindo do forno. Nós já preparamos algumas perguntas que vão chegando ao longo da semana, né? Sim. Então a gente vai recebendo aí ao longo dos dias e a gente já começa com a pergunta do Francisco. Sou servidor público federal. Após aposentar por tempo de serviço, doutor, pode trabalhar sem que isso possa, de alguma maneira, prejudicar minha aposentadoria e meu benefício? Ótima pergunta. De onde que ele é, Fernando? É, Francisco, ele não fala Francisco, da onde, doutor? nome bonito, lembra do meu pai, Francisco. Meu pai era o Francisco também. Francisco, boa pergunta, por quê? Existe realmente um tipo de aposentadoria que a pessoa não pode trabalhar mais, né? Mas aqui na sua pergunta você esclareceu isso muito bem, você se aposentou por tempo de serviço. Então, se você se aposentou por tempo de serviço, você pode trabalhar normalmente e isso não afeta a sua aposentadoria. Diferente daqueles que se aposentaram por invalidez. Parece óbvio, né? Mas nem sempre as pessoas entendem isso. Se você aposentou por invalidez, significa que você não foi por tempo de contribuição nem por idade, foi porque você não consegue. É porque você não pode trabalhar. Então, se você não pode trabalhar, você está aposentado por invalidez, você não pode trabalhar em lugar nenhum, porque você não consegue, né? Foi feita uma perícia ali que diagnosticou que você não tem condições de trabalho. E se você está trabalhando, algo errado está acontecendo. Se for diagnosticado essa situação, você pode ser condenado a devolver o valor que você recebeu, você pode perder a aposentadoria e é errado, tanto para aquele que contrata aquele que foi aposentado por invalidez, como aquele outro que foi aposentado por invalidez e continua trabalhando. Muito legal. Já vou para a pergunta da Cileida, do Maranhão. Maranhão, Gostaria de saber sobre como posso me aposentar. Ela conta que tem 56 anos e tem alguns problemas de saúde, doutor, né? Hérnia de disco, dores no corpo todo, como dores nas pernas, nos braços, formigamento nas mãos. E ela trabalha na área da limpeza. Sim. Consigo me aposentar de alguma maneira? É a pergunta dela. Seria possível. Na realidade, a aposentadoria, neste caso, porque a idade ainda é inferior, né? Para mulheres, agora no ano de 2024, são necessários 63 anos de idade para se aposentar. Então, você não tem a idade necessária para a aposentadoria. Mas você tem enfermidade, de acordo com aquilo que você alegou.
chegou. Então, o que você deve fazer? Pedir a aposentadoria por invalidez, porque você não dá conta de trabalhar. Você vai ser submetida a uma perícia. Eu falo sempre que a palavra da perícia ele é um médico, e a palavra do médico tem toda a razão e é fundamentada para isso. Mas você pode levar documentos para ajudar esse médico. O médico tem que seguir aquilo que o seu médico particular falou? Não. Tá? Ele tem ali a opinião dele e ele tem liberdade de ter a opinião dele. Mas você pode ajudá-lo com exames, com laudos médicos, com a opinião de outros profissionais, para que ele analise isso tudo e dê até mais subsídio para que ele, inclusive, possa te aposentar também, ok? Então, se você tem ali vários exames, vários comprovantes de compra de remédio, laudo médico, leve isso tudo para a perícia, porque a perícia muitas vezes é muito rápida, então você pode ajudar nessa situação. Então, você poderia se aposentar em caso de comprovada invalidez. Muito bem. Boa tarde, me chamo Érida Maria, sou de Pernambuco. Gostaria de saber com o doutor Leonardo o seguinte: quem tem bens no nome tem direito ao BPC? Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Érida, pela sua pergunta. Amém, que Deus te abençoe também. É bem recorrente, é interessante que a lei não fala sobre isso. Primeiro é o seguinte, vamos explicar um pouquinho sobre o que é BPC, né? Eu falo sempre aqui, Denise, que tem tanta sigla, né? STF, STJ, BPC, LOAS, tanta sigla que às vezes a gente fica confuso dentro disso tudo. Primeiro, BPC não é uma aposentadoria, é benefício de prestação continuada. E por que as pessoas acham que é aposentadoria? Porque é paga pela Previdência. Então, as pessoas acham que é uma aposentadoria, mas não é. É instituída pela LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, desde a Constituição de 88. Então, já existe essa lei que determina esse benefício, esse pagamento. Ele não tem direito a 13º e existem alguns critérios para receber isso. Dentre eles, a pessoa tem que ter mais de 65 anos, é uma das opções, são duas opções. Então, se a pessoa tem mais de 65 anos, ela poderia receber desde que, vou falar daqui a pouco, e se a pessoa é incapaz, ela não consegue trabalhar. Então, sofreu um acidente, a pessoa perdeu uma perna, tem transtorno bipolar, algum tipo de enfermidade que pode ser, inclusive, mental, pode ser de física, emocional, são várias, a lista é grande para esse tipo. Então, que comprove que você não possa trabalhar. Então, mais 65 anos ou você não consegue trabalhar por uma situação da sua saúde, ok? Esses dois aspectos, um dos dois e mais, tem que comprovar a sua vulnerabilidade. Então, o que é isso? A pessoa tem que comprovar que, somada à renda das pessoas dentro de casa, a renda que ela recebe não é suficiente para se manter. Então, é para pessoas de baixa renda. A pessoa não precisa contribuir para ter esse benefício, então ela pode nunca ter contribuído com a Previdência, mas tem que provar a sua vulnerabilidade. E quem que é vulnerável para a lei? A lei determina que cada pessoa daquela casa ou daquela família, entende-se que todos que moram naquela casa são da mesma família para a lei, tem que receber no máximo 25% de um salário mínimo. Então, eu citei até um exemplo hoje, que é um caso de dois aposentados, dois idosos que moram numa casa e um deles é aposentado. Um é aposentado e recebe um salário mínimo. Então, a renda per capita ou a renda da família é meio salário mínimo para cada pessoa. Então, você não é vulnerável pelo que a lei fala. Mas se 4 pessoas morarem nessa casa e somente um receber, mesmo que seja uma aposentadoria, na hora que você for dividir, vai dar 1/4 para cada um. Então, você teria direito, por ser idosa, mais de 65 anos, e também provando que a renda é insuficiente para a sua manutenção. Então, essas são as situações. E sobre a casa? Tem alguma restrição? A lei não fala sobre isso. Então, aquilo que nosso direito é positivista. Aquilo que a lei não fala é porque é permitido. Então, ter casa, ter bens em seu nome, não é algo que impede você de receber o BPC, desde que esse bem não lhe dê renda. Porque você fala assim, olha, eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa e esse imóvel me dá uma renda de R$ 2.500. Então, esse imóvel te dá uma renda e por causa da renda e não por causa do imóvel, você não tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Não lembro se você falou o valor do benefício. Um salário mínimo. É um salário mínimo, né? Hoje, R$ 1.412. Tá. Agora, nesse sentido, hoje existem muitas empresas que fazem a inclusão de pessoas que têm algum tipo de transtorno, sofrem com algum tipo de deficiência, enfim, poderiam estar enquadrados Sim. ali para receber Sim. o BPC, mas se eles estiverem já trabalhando, Sim. isso aumentar a renda a ponto de
ficar com o valor que você falou, Sim. aí perderia o benefício. Exatamente. E é muito legal essa lembrança sua, Denise, porque, na realidade, nós somos construídos, muitas vezes, para nos desvincular do Estado. Né? Eu acredito que o melhor caminho seja o Estado mínimo mesmo, né? Quanto menos é a atuação do Estado na vida do particular, melhor. E o legal é isso, a pessoa, apesar de suas limitações, ser treinada, demonstrar suas habilidades. E nós temos visto isso diariamente, pessoas que têm um certo tipo de limitação e desenvolvem outras tantas qualidades e possibilidades de trabalhar. Então, se for para você escolher uma das duas, escolha desenvolver as suas demais habilidades. A do seu filho, olha, meu filho é autista, poderia receber? Poderia. E não estou falando que você tem que fazer isso, porque tem também níveis diferentes de autismo, é óbvio. Então, fala assim, olha, no meu caso não é possível, mas no seu caso, se for possível, desenvolver e tratar sempre com a verdade é sempre o melhor caminho. Perguntinha fresquinha que chega agora do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor? José, da Bahia. Boa tarde, Denise e doutor Leonardo. Tenho 58 anos. Posso aposentar com 60 anos. Tenho 24 anos de contribuição. Tenho alguma outra opção? Não sei se ele afirmou, se ele te perguntou se ele pode aposentar com 60. Obrigada, José. José, da Bahia? Isso. Bahia, baiano, terra boa. Na realidade, eu fiquei nessa dúvida mesmo, se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Porque com 24 anos de contribuição, você não tem o tempo de contribuição necessário ainda. O máximo, né? Que são 35 anos de contribuição. E não tem a idade mínima. A idade mínima para homens são 65 anos. Então, você terá, se você tem 58 anos, que contribuir até os 65 anos, né, para chegar no benefício de aposentadoria por idade e não por contribuição. Porque ao chegar aos 65, você vai somar 7 anos aí no seu tempo de contribuição, você vai ter 31 anos de contribuição e não 35. Então, você vai poder se aposentar com 65 anos de idade, permanecendo, contribuindo durante esse período. Legal. Mais uma perguntinha que chega para nós através do WhatsApp. Vamos colocar na tela. Atender quem está em casa. Cleusa, aqui de São Paulo. Boa tarde. Queria saber se o MEI vale como tempo de serviço para me aposentar. Acho que é aquela contribuição que você faz, né? Obrigada, Cleusa. Vale sim, ótima pergunta, tem crescido muito. O que é MEI? Mais uma siglazinha, né? Microempreendedor individual. E essas são várias categorias. Que você pode ter, você vai ter um CNPJ, é uma empresa, você vai ter um CNPJ, você pode contratar uma pessoa para trabalhar nesse CNPJ, ter um limite de receita anual para ser MEI, mas você contribui ali como MEI, como autônomo, como individual. Então essa contribuição conta para fins de aposentadoria. Inclusive, o empresário também é assim, né? Não é só do MEI. Qualquer tipo de empresário contribui também junto ao INSS, né? Ele tem ali um Prolabore, ele contribui, então, sendo MEI, sendo pequeno empresário, qualquer tamanho de empresa, a pessoa contribui e gera tempo ou contribuição para fins de aposentadoria. Então, faça a sua contribuição, lembrando que a aposentadoria é só um dos benefícios da Previdência. Tem vários benefícios, né? Você tem ali o caso, por exemplo, do auxílio doença, né? Você teve uma doença, ficou 2 meses, 3 meses sem poder trabalhar, você pode receber um valor sem trabalhar. Ok? Então, muitas vezes acontece um acidente, uma situação inesperada e é um dos benefícios da Previdência. Mantém a qualidade de segurado, né? Exatamente. Essa é uma discussão aí que hoje a gente já elevou esse nível de discussão. Exatamente. É importante que se tenha qualidade de segurado para poder fazer jus aos benefícios que a gente só pensa na aposentadoria, né? Exatamente. Conforme ela vai ficando mais distante com as reformas, a gente pensa que não é. É, sim, um excelente negócio continuar mantendo qualidade de segurado. E essa qualidade de segurado, se você for mandado embora hoje, você mantém essa qualidade por 12 meses. Tá? Então, você tem ali a manutenção. Lembrando que é proibido demitir também a pessoa que está prestes a se aposentar. Né, exatamente para garantir isso. E muitas vezes as pessoas questionam, Denise, mas por que fica subindo essa idade? Por que fica criando dificuldades para se aposentar? Porque o cálculo é matemático. É simples e matemático. A nossa sociedade está envelhecendo. Então, diminui o número de contribuintes porque tem gente se aposentando e entrando menos pessoas, porque tem menos pessoas nascendo, então menos pessoas começam a contribuir. Então, são poucas pessoas contribuindo para cada dia mais pessoas receberem. Então, essas contas têm que ser equilibradas. E por que você se aposenta? Você se aposenta porque você contribuiu. Então, você pagou por isso.
ok? Lembrando que ao falecer, se você é aposentado, você deixa ali a pensão para a sua dependente, que é a sua esposa, por exemplo, que se torna beneficiária da sua aposentadoria, em forma de pensão, a pensão por falecimento. Que dependendo da idade não vai ser vitalícia, né? Exatamente, essa regra também foi mudada, Tá. né? Desde o governo Dilma, isso também foi flexibilizado e foi mudado. Antigamente a pessoa recebia a pensão para o resto da vida, né? Agora depende da idade da pessoa. Quanto mais nova, por menos tempo recebe. Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós. Neuza Amorim, de Suzano, São Paulo. Olá, tenho 68 anos, nunca contribuí. Tem como eu me aposentar? Obrigada, Neuza. Essa pergunta chega muito, doutor. Lembrando que quando analisamos a questão da idade, a pessoa tem a idade, então, por exemplo, no caso da mulher, 63 anos, que é a idade mínima, ela tem que ter também um número mínimo de contribuição, que são 180 meses, são 15 anos de contribuição. Então, para ela se aposentar e começar a contribuir hoje, ela teria que ter mais 15 anos de trabalho de contribuição para poder se aposentar. Tá? Então, é uma situação. Ou você pode receber o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, caso comprove, por exemplo, olha, eu moro só com uma pessoa e a renda aqui de casa é inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, muitas vezes, a gente está andando na rua, né, dentro do ônibus, no metrô, alguém fala assim, eu já vi falar de uma pessoa que se aposentou, que nunca contribuiu e se aposentou. É quase a verdade. Na realidade, ela não se aposentou. Ela recebeu o benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, mas é um benefício. E eu expliquei bem no início aqui como você pode fazer para consegui-lo. Mudou de casa, foi morar com outro filho, e tudo isso precisa estar atualizado, porque... E documentado. Porque isso pode ser uma grande armadilha no momento em que você for questionado, às vezes você nem sabia. Sim. A partir do momento que você passa a receber um benefício como esse, você precisa manter o cadastro em ordem e as suas decisões também têm que ser muito bem pensadas para que você não cometa uma fraude, um crime, mesmo Sim. que você não saiba. Sim. E depois o prejuízo é grande, porque tem que devolver, Sim, né? exatamente. Além de responder na justiça, né? E a cada dia está ficando mais difícil, inclusive, cometer a fraude. Né? Porque hoje é tudo digitalizado, todos os documentos todos virtuais, então a pessoa trabalha para uma empresa e declarou o endereço mesmo que o seu. Né? Se não foi alterado esse endereço lá e ele está lá na sua casa, Perfeito. isso tudo a Previdência vê sem você informar. Então, tome cuidado e a gente sempre fala isso aqui. Use da verdade, nada melhor do que a verdade. Que seja a sua palavra sempre sim, sim e não, não. Mais uma perguntinha do público. Será que vai dar tempo de maratonar essas perguntinhas? Ai, Chegaram? vamos lá. Vamos ver. Melo, de Pernambuco. Boa tarde. Quanto tempo demora uma análise de aposentadoria rural? Outra modalidade, né, doutor? Obrigada, Melo. Outra modalidade de aposentadoria. Eu até respondi uma pergunta, se não me engano, foi da Bahia aqui hoje, falando da questão da idade. E depois que eu respondi, nós entramos na outra pergunta, eu lembrei o seguinte, não estava na pergunta falando que tipo de profissão. Nós temos aposentadorias especiais também. Então, a pessoa contribuir 24 anos. Se for uma aposentadoria especial, por exemplo, para professor, seria 25 anos. Entendi. Então, pode ter casos e casos também. O rural também é isso, tem um tempo menor de contribuição. E o prazo que a Previdência pede para analisar são 30 dias. Em 30 dias, eles te darão o resultado. Sempre tem essa questão, doutora. A gente já falou isso, acho que no programa passado, na segunda passada. Aceitei, fui lá, submeti os documentos à análise, a questão administrativa, eles me trouxeram o resultado, eu aceitei. Depois, um sobrinho, advogado, foi lá, sempre tem umas histórias, né? Sim, sim. Analisou e falou que poderia ser um valor de benefício maior. Qual a nossa cautela, então, na hora de dar o sim para essa aposentadoria da maneira como ela veio, sempre, porque não é obrigatório que se tenha Sim. um acolhimento com um advogado ali, né? Inclusive, a aposentadoria não é obrigatória. Perfeito. Né? Então, se você pode chegar lá e lá pegar o seu extrato de contribuição, como o extrato bancário, e perceber se eu posso aposentar, mas eu não quero me aposentar agora. Tá? Por vários motivos. Tem pessoas que podem continuar contribuindo e mudar ali a questão do valor que você vai receber. Né? Então, seria possível isso. Então, a Previdência não te obriga a aposentar. Normalmente, ela te informa, olha, está no momento de aposentadoria. Tá? Você já pode dar entrada na sua documentação e pedir a aposentadoria. Dificilmente existe erro nesse cálculo. Antigamente, era mais comum ter esse erro porque existia o carnê. Né? As pessoas contribuíam com um carnê e muitas vezes essa informação não chegava completa lá. Então, a gente chegava lá e provava o tempo de serviço diferenciado e poderia gerar uma diferença de valores. Então, esse tipo de divergência tem diminuído a cada dia.
Última perguntinha? Vamos a ela. Vamos saber, através do WhatsApp, o que chegou para nós. Meire Cavalcante, também de Pernambuco. Sou aposentada há 10 anos. Continuei trabalhando. Porém, estou com sérios problemas de saúde. Estou colocando atestado por não poder trabalhar. Então, ela envia atestado para a empresa porque não pode trabalhar. Não estão depositando nem o fundo de garantia e nem me pagando o salário. Porém, continuo sendo funcionária. Está certo não pagarem e nem depositarem o fundo de garantia? Interessante. Meire Cavalcante. Interessante pergunta. São coisas bem distintas, né? A pessoa que se aposenta, e desde que não seja aposentadoria por invalidez e continua trabalhando, a empresa continua contribuindo para o INSS. Apesar de não fazer diferença para a pessoa que está recebendo, ela tem essa obrigação. E o fundo de garantia não tem nenhuma vinculação a isso. Fundo de garantia, por tempo de serviço, existe a contribuição, a pessoa recebe ali, após a sua aposentadoria, mas são coisas distintas. Então, se ela está licenciada por causa desse atestado, ela recebe já a aposentadoria, então ela não recebe outro benefício da Previdência. Mas como existe a contribuição, ela deveria continuar recebendo um outro benefício da Previdência. Então, são coisas distintas no mesmo arcabouço. Então, não é simples de entender, mas está errado. A empresa não poderia ter feito isso, a não ser que não tenha sido comunicada para o Previdência que você está com esse tipo de atestado. Então, é necessário que a empresa te explique melhor o que está acontecendo. Se ela fez o comunicado, porque nos primeiros 15 dias de ausência do trabalho, a responsabilidade é da empresa. Daí para frente, é a responsabilidade da Previdência. Muito legal. Conversar, né? A gente fala sempre do diálogo. Sim. Conversa na empresa, esclarece o problema de saúde que tem também, né? Exatamente. E ali não deu para entender muito bem que se é um período completo, ela foi falando vários atestados, Isso, né? a gente não sabe, né? Se é pelo mesmo motivo, se são vários atestados dias juntos ou se são períodos distintos. Tá? Isso também afeta. Às vezes a pessoa conseguiu um atestado, por exemplo, 90 dias, e depois mais 90 dias, depois mais 30 dias, tudo com a mesma enfermidade. Então, esse é o caso que eu expliquei. Tá? Nos primeiros 15 dias, a empresa é responsável. Depois disso, quem é responsável é a Previdência. Se for, por exemplo, períodos pequenos de 10 dias, olha, tinha uma situação de 10 dias, a empresa deveria pagar. Né? E aí depois passou-se um ano, tem mais 10 dias. Então, são coisas distintas, ok? E a empresa pode dispensá-la a qualquer momento, certo? Desde que ela não esteja enferma. Se ela estiver enferma de atestado, por exemplo, ela não pode ser demitida. Perfeito, perfeito. Muito legal ter os esclarecimentos, né? Conversar na empresa, saber, manter esse diálogo também, né? Então, a empresa também tem o jurídico, que é muito legal de a gente poder lançar mão dessa informação também, ou com seu advogado, ou com a própria empresa também, para levar luz aí para a situação, né? Doutora, eu adoro as segundas-feiras recheadas de tradução do juridiquês. É isso muito mesmo, bom aprender. Muito gostoso. É sempre um prazer, privilégio. A sensação que a gente tem, né? Parece que o cenário aqui é um escritório, mas a sensação que eu tenho é que eu estou dentro da sala de alguém, né? Só faltou aquele cafezinho agora, nesse momento, para a gente bater um papo e atender a sua necessidade, a sua dúvida. Eu estou aqui para isso, para te atender sempre que for possível. Toda semana o doutor está aqui, esclarecendo as dúvidas, você manda através do WhatsApp, também pode se conectar na sua rede social, né, doutor? Exatamente. Mande lá para o nosso e-mail aqui, né? seudireito@hittv.com.br ou lá no meu Instagram. Me siga lá e também manda seus comentários, suas perguntas para o @Leonardo Girundi. @Leonardo Girundi. Te espero lá. Beijo. Até semana que vem. Excelente semana, doutor. Obrigada, viu? Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre a importância da mamografia na saúde da mulher. Hoje é dia do mastologista, dia nacional da mamografia. A gente vai entender tudo sobre esse tema. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar da importância da mamografia na saúde da mulher. Hoje é dia do mastologista, dia nacional da mamografia. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade. Ele é cirurgião oncologista, também mastologista. Parabéns pelo seu dia. Que importante falar sobre esse tema, doutor. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você nessa tarde e falar de um assunto extremamente importante que tem impacto em curar as pessoas, né, mulheres com câncer de mama que diagnosticam precocemente, curam muito mais. E para dar o pontapé inicial nesse bate-papo, tem um VT que vai ilustrar a nossa entrevista. Pode rodar.
O Dia Nacional da Mamografia é uma data dedicada a promover a conscientização sobre a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Esse exame de imagem é crucial para identificar tumores em estágios iniciais, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido. Recomenda-se que mulheres façam mamografias regularmente a partir dos 40 anos de idade, embora as diretrizes possam variar. Este dia serve como um lembrete para todas as mulheres cuidarem da sua saúde mamária e fazerem exames preventivos regularmente. Saiba mais agora no Consulta ao Doutor. Dr. Wesley, preconizado está essa rotina, então, que pode variar por fatores que a gente vai conversar aqui ainda, mas se a gente levar aí essa orientação de acima de 40 anos, a partir de 40 anos, deveria ser todo ano a mamografia ou também pode haver aí um acompanhamento uma vez a cada 2 anos? Como é isso? Muito bem. Então, formalmente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Americana de Oncologia, é que se faça a mamografia a partir dos 40 com a periodicidade anual. Entretanto, existem algumas outras diretrizes, por exemplo, no SUS, por exemplo, é recomendado que se faça dos 50 aos 69 anos de idade, com a periodicidade bianual, ou seja, a cada 2 anos. Isso tem algumas questões referentes a custo-efetividade. Qual que é o melhor valor aplicado para curar mais pessoas? Como o SUS ele tem um recurso limitado para rastrear câncer de mama, rastrear outros cânceres, tratar doenças infecto-contagiosas, então tem que fazer uma otimização dos recursos. Só para nós termos uma ideia, mais ou menos, aí porque também perguntam, por que não começa antes dos 40? Porque antes dos 40 só 3% dos cânceres são antes dos 40, então é muito pouco. Eu tenho que fazer para todo mundo de 30 a 40, por exemplo, que tem mama densa tal, para eu pegar 3% de câncer. Dos 40 aos 50 eu vou ter mais ou menos 10 a 15% de cânceres. Entretanto, dos 50 para cima eu vou ter a imensa maioria dos cânceres. Então tem uma lógica. Câncer é uma doença do envelhecimento, então quanto maior é a idade daquele grupo de população, mais cânceres eu vou estar pegando, né? Então tem essa diferenciação em relação à questão de custo-efetividade, investimento versus vidas salvas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de iniciativas, de ONGs, de grupos que se juntam e oferecem. Então, tá num bairro, tem lá um caminhão, enfim, estruturas móveis que podem estar num lugar ali perto de você, da sua casa, do seu trabalho, e que convocam, né? Então, mas eu fiz, no SUS pediu para fazer só daqui 2 anos, mas se já faz 1 ano que você fez, e se existe esse chamado, vale a pena fazer? Quem está dentro dessa idade que a gente está falando aí? Vale a pena fazer sim. Então, mesmo quem tem acesso ao SUS, está na recomendação de 50 anos, mas tem 40 anos, pode fazer. E da mesma forma, se você vai ao médico, o médico julga pertinente, mesmo um serviço único de saúde, ele pode pedir para você, você pode fazer a mamografia em qualquer idade, principalmente se tem algum sintoma. Porque o que é o rastreamento? Isso é importante ficar claro. Rastreamento é convocar pessoas assintomáticas para fazer um check-up. Então, tipo assim, eu não vou fazer a mamografia porque eu não sinto nada. É justamente para você que não sente nada que foi feita a mamografia de rastreamento. A partir do momento que você tem um caroço na mama, já não é mais rastreamento, já é de diagnóstico. Tem uma patologia lá, tem alguma coisa, né? Então, rastreamento é convocar pessoas assintomáticas para fazer um check-up. É um exame que não tem uma fama, historicamente não tem uma fama muito boa, porque diz que é um exame doloroso. Mas isso vem mudando. Então, a tecnologia, o aparelho, acho que a própria ferramenta humana que vai comandar, porque a máquina não faz tudo sozinha, tem alguém que vai ali nos posicionar. As posições podem não ser as mais legais, assim, difíceis de ser, né, de estar ali, mas esse material humano também pode tornar esse momento mais tranquilo, né? Exatamente. Então, qual que é o princípio da mamografia? É de comprimir a mama para que a chapa de cima se aproxime ao máximo da chapa de baixo para que o feixe de radiação consiga gerar uma imagem de alta qualidade. Se não tem compressão, a imagem sai ruim. Então, precisa realmente apertar a mama.
Mais modernamente, existem alguns mamógrafos que têm uma certa concavidade na chapa. Em vez de ser reta e esmagar de uma forma pranchada assim, tem como melhor fazer o contorno da mama. E tem também a questão... Sem prejudicar a imagem que vai dar o resultado, Sem prejudicar, né, a imagem. Então, os aparelhos mais tecnológicos já têm essa possibilidade. Da mesma forma, vai ter muito do approach humano, quem está lá com a paciente. Dor tem muito a ver com a questão da ansiedade. Então, se a técnica da mamografia tem uma boa abordagem, consegue posicionar bem a mama da paciente no mamógrafo, evita de pegar pontos dolorosos, comprime de uma forma mais gradual. Tudo isso influencia no desfecho final, que é dor. Da mesma forma, para aquelas pacientes que têm muita sensibilidade, nós também podemos orientar tomar algum analgésico previamente, né, para que quando for fazer aquele exame já esteja sob um certo efeito de analgésico que minimiza a dor. São estratégias que nós médicos podemos lançar a mão daquelas pacientes que têm uma mama hipersensível. Tem paciente que chega no consultório, você vai examinar, de tocar, ela já tem uma super aflição, ela foge do exame clínico, quiçá da mamografia. Então, nós temos algumas estratégias de tentar minimizar esse desconforto, porque realmente não tem outro exame substituto à mamografia. A gente pode ter até ultrassom, a ressonância, mas nenhum substitui a mamografia, tá certo? Então, é essencial ter mamografia no check-up. Então, tem mamas, tem o acompanhamento a partir da idade aí que ficou preconizada, depende do serviço, com variações, se tem histórico familiar ou não, que a gente também vai conversar aqui. Mas para entender, uma das cirurgias plásticas mais feitas no Brasil é cirurgia de mama. Perfeitamente. E claro que a população que costuma se submeter a essa cirurgia pode ser mais jovem, então está ali abaixo de 40 anos, faz mamografia, pede mamografia para essas pessoas. Claro, a gente está falando de um serviço particular aí, né? Mas assim, pode alguém olhar até com olhos esquisitos, está fazendo mamografia, 30 anos, 25 anos, é para quê? É pré-operatório. De repente encontra algo também que não era o esperado, que adia essa cirurgia. Como é isso, esse check-up? Então, nesse contexto de um check-up pré-colocação de prótese de silicone. Então, a rigor não teria indicação formal de se fazer mamografia, baseado na população em geral, a não ser que tenha um histórico familiar muito grande de câncer de mama, porque a recomendação, como eu falei antes, 40 anos para a população em geral, ou, se a gente for personalizar, 10 anos antes do caso mais jovem da família. Perfeito. Mas como rotina, a gente não vai pedir mamografias para todas as mulheres que vão colocar prótese de silicone se tem um histórico familiar negativo. Não estaria bem indicado. Vai ter mamografia para todo mundo, né? Não vai ter mamografia para todo mundo e tem a questão do falso positivo, tem a questão da densidade mamária nessa faixa etária de 20 a 30 anos de idade, que a mama é muito densa, e a mamografia vai ter uma falha. A pessoa até pode ter algum problema, mas em geral a falha da mamografia é muito alta na mama, muito densa da faixa etária precoce. Agora, a cirurgia nas mamas, ela pode ser pura e simplesmente a colocação de prótese de silicone ou outras cirurgias, mamoplastia redutora, quaisquer outras, em algo impactam a visão, a imagem que vai ter depois na mamografia posterior? Ótima pergunta. Então, a paciente colocou lá a prótese de silicone pelos 30 e vai chegar aos 40 anos de idade para fazer o rastreamento mamográfico. Perfeito. Então, reduz um pouquinho a percepção de algumas lesões mais profundas. E à medida que nós vamos ter tecnologias cada vez melhores, esta parte oculta ela vai sendo driblada pela tecnologia da mamografia, pela tecnologia do ultrassom, que o médico às vezes vai ter que fazer de forma complementar a mamografia. Da mesma forma, quem fez a mamoplastia sem prótese, fez uma redução, fez um lift mamário, ela vai ter algumas alterações, algumas cicatrizes internas que vai se manifestar na mamografia, mas o médico consegue diferenciar essas assimetrias, essas conjunturas da sobreposição de tecido, né, sabendo do histórico de uma mastoplastia prévia. Perfeito. Você falou de um combinado que pode acontecer de mamografia, ultrassom das mamas. Tem algum outro exame que se faça que dê para... Não ficou tão claro, a gente lança a mão do quê? O próximo exame seria uma ressonância magnética com contrastes. De tal forma que, para quando se tem uma lesão suspeita não bem esclarecida na mamografia, no ultrassom, nós podemos fazer essa ressonância magnética. Bem como para aquelas pacientes que têm prótese de silicone já de uma certa
data de uma certa longevidade desse silicone já, que às vezes a gente quer ver alguns detalhes se o silicone está rompido ou não, quando o ultrassom, por exemplo, sugeriu uma ruptura intracapsular, por exemplo. E uma questão também muito importante que as pessoas perguntam, doutor, eu estou com prótese de silicone, eu posso fazer mamografia, não vai estourar o meu silicone? Não vai estourar. A prótese de silicone ela foi feita para ter uma resistência muito superior à compressão da mamografia. Então, quem tem prótese de silicone pode fazer a mamografia de uma forma tranquila, não tem risco de estourar pela compressão da mamografia. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp, você participa. Como fez a Neide, aqui de São Paulo. Boa tarde, Denise, Dr. Wesley. Boa tarde, Neide. Sou mastectomizada bilateral, BRCA1, triplo negativo. Por que meu médico só pede ultrassom para controle e não mamografia? Coloquei prótese bilateral. Obrigada, Neide. A sua pergunta traz tanta informação que a gente consegue destrinchar aqui. Obrigada. Um beijão para você. Então, olha que interessante. Uma vez que ela foi mastectomizada, então ela tem um volume de mama recomposto por silicone. E, em tese, o tecido mamário dela, remanescente, é inferior a 10% ao basal. Então, é muito pequeno. De tal forma que a mamografia nesse cenário não está bem indicada, não é comum fazer mamografia, porque se ela tiver alguma lesão, ao exame clínico o médico vai sentir, porque se tem pouco tecido, se tivesse um câncer, ele seria naquela fina camada de mama que ficou embaixo da pele. Se está crescendo alguma coisa lá no meu exame clínico, eu vou sentir. Como a mamografia tem um certo grau de radiação e a longo prazo pode ter algum efeito deletério, ruim, então, a rigor, não se precisa de mamografia, o seu médico ele está correto. Essas devem ser dúvidas que chegam muito, né? Doutor, meu médico não pediu, e agora, né? Então, no Instagram eu vejo muito essa recorrência de perguntas se o médico está certo ou não, né? Tá, então nesse exemplo está corretíssimo. O ultrassom está sendo feito como uma forma complementar para entender como está a saúde do silicone, se o silicone está ok, e também está ajudando também a ver se tem algum nódulo na mama, algum nódulo na axila. Ela já teve câncer de mama, tem um alto risco, né? Porque, como eu falei anteriormente, a cirurgia de mastectomia redutora de risco reduz em 90% o risco basal. Então, ela tem um pouco de tecido mamário. Então, ela pode ter uma reincidência de câncer, porque ela falou que teve um câncer de mama, ou pode ter um outro primário na outra mama, com risco menor, mas o risco não é zero. O ultrassom também nesse cenário está ajudando a complementar o exame clínico do médico. A pergunta da Neide traz várias informações sobre o tipo de câncer que ela teve. E aqui é algo que eu sempre falo, né? Como é importante saber, né? Então, quando a gente sabe contra quem que a gente está guerreando, né? É muito melhor. E não só o médico saber. Então, muito esse movimento da paciente também fazer parte disso e levar essa informação. Hoje, você, diferente de décadas atrás, você não ouve alguém dizer, eu tive câncer de mama, mas não sei muito bem o que era. Não, a pessoa sabe o nome, sobrenome, tipo, fala sigla, fala tudo. Só quem teve ou quem está muito informado sobre isso sabe do que se trata, né? Exatamente. Hoje as pacientes são bem orientadas a entender os 5 sobrenomes do câncer de mama, que é o luminal A, luminal B, luminal híbrido, HER2 enriquecido e triplo negativo. Por que é importante eu saber esses sobrenomes? Porque cada sobrenome desse vai ter um tratamento mais específico para ele. É diferente eu tratar um câncer de mama triplo negativo do que tratar um câncer de mama luminal. Luminal é a mesma coisa que hormonal aqui. Então, as estratégias de tratamento variam. Então, é a mesma coisa, porque é que minha amiga está tomando tamoxifeno e eu não estou utilizando, porque provavelmente o tumor dela é hormonal, você é um triplo negativo, por exemplo. Então, são subtipos diferentes com tratamentos diferentes. O meu câncer de mama não é igual ao seu câncer de mama, né? Então, você não pode comparar diretamente dele com o câncer de mama da sua vizinha, por exemplo. E se dentre esses tipos de câncer que você fala, né, dos grupos, das famílias, tem algum que seja mais fácil ou mais difícil de ser detectado no início, porque o que a gente quer é o diagnóstico precoce, através da mamografia? Ótima pergunta, que tem várias nuances. Então, a gente vai ter sobre diferenciações em relação ao nome e ao sobrenome. Tem um nome, alguns nomes aqui, carcinoma ductal invasivo e carcinoma lobular invasivo. Então, esse lobular invasivo, que está na parte do nome, ele é traiçoeiro. Então, às vezes, a paciente tem um caroço. Doutor, tem um caroço aqui, o médico foi lá, mediu 5, 8 centímetros, ela vai fazer a mamografia, o médico da mamografia sabe que ela está com câncer, já biopsiou e não aparece nada na mamografia. É traiçoeiríssimo esse câncer de mama chamado lobular.
Agora vamos passar para o sobrenome. Então, no sobrenome agora, que é aquele luminal A, luminal B, HER2 enriquecido e triplo negativo, às vezes a gente vai ter o chamado câncer de intervalo. Ela tem a mamografia hoje, normal, daqui a 6 meses ela palpa o nódulo. O que denota isso para a gente? Que o tumor, naquele momento, ele era pequenininho, era oculto, a mamografia estava certa, não tinha nada, mas ele biologicamente ele cresce tão rápido que ele se manifestou lá na frente. Então, está na linha dos seus triplo negativos e dos HER2 enriquecidos. São tumores muito acelerados. Então, hoje não tinha nada que 6 meses tem, né? E às vezes é grande. Então, são cânceres que cresceram muito rapidamente. Naquele momento, já tinha alguma coisa, mas passou desapercebido, porque tem um limite do exame poder detectar. Então, o exame estava efetivamente normal porque ele não detectou pelo limiar, que era tão pequenininho. Mas, desde 6 meses, o processo biológico replicativo foi uma expansão clonal tão grande que daqui 6 meses já estava grande já. São as limitações, não dá para também você fazer mamografia todo mês para ver isso. Tá? Então, infelizmente, para essa paciente, o sistema do rastreamento ele foi falho dentro de uma falha técnica mesmo, não foi um erro. Foi uma falha, uma limitação do método screening ainda de 2024. Nesse sentido, se a gente pensar que esse câncer de intervalo aí estava tudo bem, você fez, vou dar exatamente esse exemplo, o doutor fez sua mamografia, estava tudo bem, volta daqui 1 ano e em 6 meses você mesmo começou a sentir um caroço, alguma coisa. Nesse sentido, o autoexame, que hoje a gente sabe que talvez usar esse nome autoexame não é a melhor nomenclatura, porque não é um exame que a gente está fazendo, mas conhecer a estrutura das mamas e saber o que é o que a gente já tem, né? Porque pode haver ali alguma estrutura um pouco mais durinha, enfim, o que é nosso e o que é que não tá legal mais. Queria que você falasse um pouquinho, porque aí conhecendo, falou, tá doendo, tem aqui uma bolinha, um carocinho que não tinha antes, não foi embora com o período menstrual, enfim, nesse sentido me parece muito legal ter esse autoconhecimento das mamas, né? Exatamente, então essa terminologia moderna é o autoconhecimento das mamas, que antigamente era chamado de autoexame, mas é melhor entendido como autoconhecimento das mamas. Então a mulher, a cada mês, cerca de 7 dias após o término após a menstruação, ou para aquelas que não menstruam um dia fixo no mês, ela tem que fazer essa palpação mamária na perspectiva de entender o que é normal e entender as variações do normal, que vai desinchar para aquelas mulheres que estão menstruando, e na persistência de uma alteração, isso vai alertar aquela paciente a procurar mais precocemente o médico, porque realmente tem esse câncer de intervalo. E o câncer do intervalo é um câncer agressivo, porque realmente ele não tinha nada naquela ocasião, depois de alguns meses ele já está grande, então ele está com um processo replicativo. Se ela deixar para perceber isso no próximo exame mamográfico, no próxima consulta médica, às vezes já está de um tamanho ainda maior, com menores chances de cura. Pensar em secreções saindo pela mama, pelo mamilo. Isso é uma coisa que chama a atenção? É comum que saia? É importante que a gente saiba como é esse líquido ou essa secreção, a cor, consistência, essa informação é importante para o médico? Extremamente importante. Então, toda secreção que é espontânea e persistente, ela deve ser obrigatória e investigada pelo médico. Fundamentalmente, se a secreção é vermelha, como sangue, ou clara, como água. A secreção mais amarronzada, esverdeada ou leitosa, ela traz um pouco menos de preocupação. Entretanto, todas elas, uma vez que sai espontaneamente, você vai dormir, amanhece com sua camisola suja, vai trabalhar, vem com o sutiã com a manchinha. Persistiu mais do que 1 semana, e daí não é normal, precisa de uma avaliação médica importante, porque as secreções algumas vezes estão associadas a câncer de mama. E quando a mudança não é num nódulo, um cistinho, uma bolinha dentro da mama, mas aparece na pele mesmo do seio, diferente, ou coçando, outras alterações assim, chamariam atenção? Uma retração do mamilo, do bico, do peito? Ótima pergunta. Então, nós vamos ter algumas manifestações clínicas referentes a câncer de mama e outras doenças, né? Então, inversão do bico, importante procurar o médico. O bico está coçando, descamando e, às vezes, saindo sangue, não já pelo biquinho, mas pela areola. Tem um câncer chamado doença de Paget da mama.
Então, isso demanda uma avaliação médica. Fundamentalmente, quando essa coceira é unilateral. Algumas vezes nós temos coceiras bilaterais que está, às vezes, associado a problema irritativo do sutiã, do que lavou o sutiã. Então, as lesões, mais no sentido alérgicos, eles tendem a ser bilateral, porque o que está tocando, em geral, que é o sutiã, foi lavado com o mesmo produto. Então, quando é mais para unilateral, requer maior atenção, precisa de um cuidado mais pormenorizado. Alterações na pele, tipo casca de laranja, já denota um câncer mais avançado. Afundamento da pele, principalmente quando você levanta o braço, assim, você está vendo que está tendo uma retração da pele. Demanda também cuidados médicos. Todas essas alterações podem estar associadas a doenças benignas, mas só o médico tem a capacidade de excluir que não é um câncer de mama. E mesmo se for uma doença benigna, está tendo essa manifestação, ela precisa ser tratada também. Tem doenças benignas, como tuberculose mamária, mastopatia diabética, alguns processos inflamatórios crônicos, uma infecção mamária crônica de natureza idiopática. Tudo isso podem trazer esses sintomas que vão levar à suspeita de câncer, mas que mesmo quando se exclui câncer, tem que ficar com uma atenção redobrada e precisar de um tratamento também, muitas vezes. Doutora, a maior parte da população faz o acompanhamento ali, ou se sente muito confortável em fazer o acompanhamento, inclusive do que diz respeito às mamas, com o médico ginecologista. Mas é um fato que nem todo ginecologista se sente confortável em guiar, em conduzir situações ali, a depender de cada caso, da mama daquela paciente. Como é que se estabelece hoje a questão do mastologista, né? Parece que a gente só procura um mastologista quando já tem algo que não está muito bem, né? Então, aí o mastologista fica como o médico que vai fazer esse diagnóstico de câncer de mama, sendo que ele é o médico que cuida das mamas. Não, na minha visão, não necessariamente só procurá-lo quando o problema já está instaurado ou ali né, já vai fazer o diagnóstico. Eu queria que você desse esse panorama para a gente. Para que aquelas pacientes tenham acesso ao mastologista, seria melhor que se fizesse esse controle com esse médico especialista. Mas sabemos que muitas vezes tem uma limitação de acesso. Às vezes está em uma cidade que não tem mastologista, às vezes tem um mastologista que é 1, 2 na cidade para tratar vários pacientes, às vezes no serviço público de saúde não tem mastologista. O ginecologista ele está treinado, ele também está apto a fazer essa avaliação. E tem algumas hierarquizações para que o ginecologista, a partir de uma determinada classificação do laudo da mamografia, encaminhe para o mastologista, a partir de uma determinada queixa clínica, encaminhe para o mastologista, a partir de uma avaliação do histórico familiar, encaminhe para o mastologista. Então, existe um trabalho sinérgico entre o mastologista e o ginecologista. É muito bem visto e é bem salutar. Mas, se a paciente tem um acesso, tem um grande centro e ela tem alguma particularidade, assim, que precise, que ela se sinta mais confortável em um especialista, ela será muito bem acolhida também pelos mastologistas para fazer rastreamento, inclusive não só o diagnóstico de câncer de mama. Para terminar o nosso bate-papo, a mamografia, quando ela vem laudada com o resultado ali, aparece um número, uma sigla, um número, é uma classificação. Queria que você explicasse para a gente, doutora. Perfeitamente. Então, os exames de imagem têm essa classificação chamada BIHARDS, que é uma padronização internacional para entender o risco de se ter câncer de mama. Ela varia de 0 a 6. 0 significa que o exame não foi completo, teve alguma limitação técnica que precisa de algum complemento. Então, 0, este exame não se viu, não é conclusivo. 1 é um exame completamente normal. 2 é um exame de baixo risco de se ter câncer de mama, com alguma alteração. Por exemplo, já botou uma prótese de silicone, vai ser 2. Já fez uma mamoplastia, vai ser BIHARD 2. Tem um nódulo biopsiado chamado fibroadenoma. Eu já sei que aqui nós chama fibroadenoma, é BIHARD 2. Classificação 3, ela tem uma lesão provavelmente benigna. Então, um nódulo novo, que ainda não está biopsiado, uma calcificação nova, alguma manchinha que apareceu. No 1 e no 2, a periodicidade do exame seria anual. No 3, eu já tenho que ficar um pouquinho em alerta. A periodicidade deveria ser em 6 meses por algum período até eu esclarecer que aquele 3 não é nada, não evoluiu. Já agora o BIHARDS 4 vai ter um risco de câncer de mama de 20%.
Então, eu preciso agir naquele momento, naquela lesão, que pode ser um nódulo esquisito, uma calcificação esquisita. Então, eu preciso pedir uma biópsia para aquela lesão Bihardis 4. Bihardis 5, chance de câncer de 95%. Então, aí já estamos já diante de um quadro mais preocupante. Também preciso ordenar uma biópsia para aquela paciente, que em geral é uma biópsia de agulha, mas muitas vezes essa lesão Bihardis 5 vai acabar em uma cirurgia. Tamanha suspeita clínica daquela lesão, ainda que a biópsia venha benigna, muitas vezes essa paciente vai acabar indo para uma cirurgia. E o Bihardis 6 significa que é um exame adicional pós um diagnóstico de câncer de mama não tratado. Então, toda mulher que tem um câncer de mama, que apareceu para Bihardis 4, biopsiou câncer de mama, se eu pedir um exame subsequente, uma ressonância, um ultrassom, já sabendo que é câncer, ele vai vir Bihardis 6. Não quer dizer que piorou, quer dizer que ela sabe que tem câncer de mama, o sistema de saúde sabe que ela tem câncer de mama e esse câncer ainda não foi tratado. Então, Bihardis 6 é câncer de mama diagnosticado, não tratado ainda. Depois que eu tratar, espere-se que o próximo exame venha com Bihardis 2 ou 3. Nunca vai ser 1, porque se já operei ainda que normalizou, tem uma certa normalidade de acordo com a intervenção médica. Então, depois vai vir para 2, às vezes 3. Esse Bihardis 3, não necessariamente, você falou que reduz a periodicidade para 6 meses, né? Não necessariamente você vai fazer alguma coisa sobre aquele nódulo, aquela imagem que você encontrou, né? Perfeitamente. Em geral, nós não vamos pedir nenhum exame de imagem intervencionista, tipo uma biópsia, para aquele Bihardis 3. O Bihardis 3 ele vai ser controlado em 6 meses por uma periodicidade de 1 a 2 anos, a depender de como for a imagem, a depender do histórico familiar da paciente. Doutor, eu adoro te receber aqui, venha sempre, aprendo muito. Eu vou deixar o contato, o Instagram do doutor, @dr.wesleyandrade, @doutor.wesleyandrade. Venha sempre, doutor, obrigada. Para mim é uma honra imensa estar com vocês aqui, esclarecendo desse tema tão importante, ainda mais hoje no Dia do Mastologista, que é a área que eu milito, que amo de paixão que eu faço. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, viu? Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar da importância de cuidar da saúde mental durante tratamentos oncológicos. No próximo bloco, até já. Agora a gente dá o pontapé inicial falando de saúde mental, um dos temas que a gente mais aborda aqui no Consulta ao Doutor. Mas é saúde mental num momento, talvez no momento mais difícil ali que essa família possa enfrentar, que é no combate ao câncer. Então, durante o tratamento oncológico do paciente e a família ao redor, como deve ser essa conduta aí de saúde mental, como deve ser essa abordagem. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Karina Drobenich, psicóloga. Doutora, que prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo. Muito prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. Espero poder ajudar compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Um diagnóstico de câncer, hoje a gente fala com muito mais tranquilidade sobre câncer, né? Décadas atrás, esse termo, essa palavra não era utilizada, então era aquela doença. Sim. Nem fale essa palavra, tinha um peso muito grande. Hoje faz parte, inclusive, dessa questão educacional, que é entender que diagnóstico, quem tiver que ter a doença vai ter, e aí um diagnóstico precoce, ou seja, esse cuidado com a saúde, né, é que vai fazer com que a gente tenha altas taxas de cura e tudo mais. Agora, não é fácil, né? E não é só pro doente, né? Só para quem recebeu esse diagnóstico de câncer, tá nele. Não. A família recebe, assim, é uma bomba que explode na cabeça da família, né? É um impacto que ele aborda toda a família e a própria pessoa. Por mais que é algo que já está mais comum de ser falado, ninguém está preparado para o diagnóstico, né? Não tem como se preparar e nem deve, né? A gente tem que ir seguindo aí com fé e esperança que está tudo certo, né? Porém, quando vem o diagnóstico, junto dele vem todas as características que envolvem a parte emocional, tanto da pessoa que recebe o diagnóstico, quanto quem está em volta. Então, vem aí aspectos de insegurança, ansiedade, medo, incerteza do futuro. E isso é para a pessoa e para quem está próximo. Quem está próximo, muitas vezes, tenta
né, disfarçar que tá ali para ajudar, né, tá ali para ficar firme no processo, só que a gente sabe o impacto que isso gera para todos à volta, né? Por mais que você tenha, a gente vai falar sobre essas nuances, né? Mas por mais que você tenha toda uma estrutura familiar ali, acolhedora, voltada para você que recebeu o diagnóstico, na verdade a gente sabe que essas coisas a gente passa sozinho, né? Sim, com certeza, sim. Quando o diagnóstico vem, primeiro vem aquele monte de sentimento ruim, né? De você não ter certeza, dúvidas de como vai ser o tratamento, incertezas de um futuro, né? Só que aí, respaldado de quem está à volta e de buscar ajuda, eu vou falar alguns pontos, assim, legais, né? De buscar ajuda. Quando você se fortalece, volta, né, para o eixo, que a princípio desestabiliza total, né? Só que quando você volta para o eixo, aí sim você começa a percorrer um caminho, né, para alcançar, assim, o objetivo de cura, de você ficar bem com você mesmo primeiro internamente, e aí buscar toda a ajuda que o contexto em si, nesse momento, necessita, né? Na maioria das vezes, não dá nem tempo de processar essa informação, né? Quase que você ainda nem conseguiu parar para pensar no diagnóstico que acabou de ser feito e você já começa a fazer um tratamento. Então, não dá tempo de preparar para isso. Mesmo quando o diagnóstico já aconteceu, não dá tempo de fazer isso. E eu falo, e até os médicos, principalmente os oncologistas, costumam dizer que acontece um fenômeno nessa consulta, que a pessoa está ali de corpo presente, mas ela não está absorvendo 30% do que está sendo falado ali. É uma proteção que a gente tem de também, de repente, viajar um pouquinho, assim, não absorver tudo, não absorver todas as etapas, porque às vezes tudo já foi falado ali, né? Então, não absorveu a questão da queda dos cabelos muitas vezes, né? A pessoa já começa, ela tá lá, tá parecendo muito forte, também porque ela não absorveu tudo que foi dito. Na verdade, é uma proteção, de certa forma, e uma válvula de escape, né? De não querer entender o que realmente o processo vai trazer junto, né? Que nem a perda de cabelo. Então, assim, é difícil você preparar o seu psicológico. Você tem que ir vivendo ali dia após dia, né? Quem recebe esse diagnóstico, a primeira coisa é assim, vem o impacto, né? Daquele diagnóstico e, assim, automaticamente já vai buscar entender um pouquinho mais sobre a doença, buscar conhecimento, grupos, né, de ajuda. Então, entender um pouquinho o que é a doença e todo o processo que vem com ela. Então, assim, o diagnóstico ele vem a princípio, só que os cuidados ele vai vindo, os cuidados e a aceitação, na verdade, né, daquele diagnóstico, vai vindo aos poucos. A princípio, o que ela faz tá bom, vou ver o que eu vou fazer. Sabe? Tem aquele bloqueio de não querer entender, aceitar o diagnóstico. Aí depois com ele, aos cuidados aos cuidados da parte emocional, do tratamento em si, aí vai ficando assim um pouco mais leve, né? Entender o diagnóstico. Cada pessoa também vai encontrar força num lugar, né? Então, muitos vão intensificar as idas à igreja, muitos vão ter ali, não, eu preciso viver, não posso me entregar, eu tenho que fazer tudo o que está combinado porque eu tenho filhos, outros pelo propósito de vida, alguns vão unir tudo isso, né? Mas a família fica numa situação que, assim, a gente não quer falar sobre o tema, porque a todo momento isso já está sendo falado. É claro que a pessoa não esqueceu nenhum momento do diagnóstico, aquilo já está ativo 100% do tempo do dia, dia e noite, né? A família não quer falar, ao mesmo tempo a gente quer tentar promover ali momentos gostosos. E aí, às vezes, é uma confusão que você não quer falar. Aí, conforme você não quer falar, mais o tema vem. Como que a família deve se colocar? E mais, tem crianças, vou colocar aqui, né, que claro que a situação oncológica também pode acometer as crianças, e isso é muitíssimo complicado, porque a criança, enfim, a gente sempre pensa que está ali na maior fragilidade e tudo mais, muito dependente, mas quando é o adulto que tem filhos, poupa os filhos, fala na linguagem dos filhos, a partir de que idade já dá para pedir essa ajuda e a colaboração e também contribuir com a saúde mental, buscar. Não só quem está passando pelo tratamento vai precisar de um psicólogo, a família vai também. E podem ser outros profissionais, não os mesmos que estão acompanhando, sim, né? Sim.
A princípio, que nem a família em si prefere, né, evitar de falar sobre o assunto, mas não é a melhor forma. Por quê? De certa forma, faz a pessoa que está ali com o problema em si se isolar, porque não está tendo abertura, é como se estivesse assim, incomodando de falar sobre, né, a doença. A família em si deve acolher, né, a pessoa. É uma doença que tem que ser tratada, né? Então, assim, enfrentar juntos, não esconder ou tentar abafar de certa forma a doença, e sim enfrentar juntos, buscar ajuda realmente psicológica. O tratamento psicológico, ele é essencial, tanto para os familiares, né, quanto para a pessoa que está passando pelo problema. Então, é essencial, se puder ser profissionais diferentes, é melhor, assim, pela questão de criar um vínculo. Então, às vezes, eu tenho um pouco de receio de compartilhar com a psicóloga da minha mãe, né? Vai que ela fala alguma coisa para minha mãe. Não, então, é melhor ser profissionais diferentes, né? Para poder ter esse vínculo, poder ajudar da forma que realmente se faz necessária nessa fase, né? E enfrentar juntos, assim, falar sobre o assunto. Não quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro. Quando vem o diagnóstico, junto dele vem já um monte de sentimentos ruins. Então, vamos lá, não deixar de falar, mas vamos enfrentar juntos, né? O tratamento é juntos, a volta para si, né? Para voltar a se conhecer, para se conectar com você mesmo. É tudo junto, ali com a família junto. Então, é essencial o enfrentamento juntos. A melhor opção é sempre juntos, não evitar falar sobre o assunto, que não é legal. Gera insegurança para quem está passando com o problema e faz a pessoa, de certa forma, ela já se isola um pouco mais quando vem o diagnóstico. Então, ela já quer ficar um pouquinho mais retraída, um pouquinho mais no seu canto. Então, assim, o isolamento da família também de falar sobre o assunto não é legal. É legal, assim, vamos enfrentar juntos, independente do que vem no caminho, a gente está junto. Isso passa segurança, né, para quem está passando pelo problema. Legal. Eu costumo dar esse exemplo para o luto, né? Mas eu acho que cabe muito bem aqui para um momento ali do diagnóstico e do tratamento ali do câncer. Acho que o que mais machuca, talvez, é que o mundo não para até que você possa resolver a situação, né? Sim. Então, se você tem filhos, seu filho tem que continuar indo para a escola, ele vai ter provas, ele vai ser cobrado por isso, e ele tem que ir bem, senão reprova, né? Mas é que a mãe estava numa situação, não importa, a escola quer a nota, e se não comparecer, tiver muita falta, também reprova. Pensando aqui num caso de uma mulher, né, passar por essa situação. Aí o marido, não tem férias para ele ficar ali no hospital durante o tempo da cirurgia. O mundo não para você poder se refazer, porque isso imagina, você precisa se refazer mesmo, né? Ali só do próprio susto do diagnóstico, até se tudo... nossa, mas esse tipo de câncer é muito curável e aí tá tudo bem, olha, fica tranquilo. Fala-se muito de alguns tipos, né, de câncer, hoje bastante diagnosticados, mas que vão super bem, com tratamento que nem é tão difícil. Não importa, quando é com a gente, é diferente, né? A gente não consegue abraçar tanto a estatística quando é com a gente, quando é com a nossa família. Mas tem 95%. A gente só consegue pensar nos 5% que, infelizmente, não vão conseguir sair dessa. Sim. É você que tem que se adaptar, né, com o seu diagnóstico no mundo, né? Como você falou, o mundo não para. Isso para diversas coisas, né? Hoje a gente está falando de um diagnóstico de câncer, né? Mas assim, para tudo, qualquer tipo de problema, a vida continua, o mundo continua e você que tem que se adaptar perante aquilo que você está passando, seja uma doença física, emocional, perante ao mundo que está aí, né, a todo vapor. Então, para isso, você tem como buscar ajudas específicas. Então, por exemplo, para um tratamento de câncer. Eu estou passando por isso, como que eu faço para adaptar a minha vida, que não para, né? A vida do meu familiar que não para eu conseguir enfrentar isso de alguma forma. Tem técnicas, tem algumas coisas que dá para ser trabalhada dentro da rotina do dia a dia, né? Da rotina. Então, técnicas de relaxamento, então, exercícios de respiração e meditação. São coisas simples que você pode fazer 5 minutos diariamente, tá? Diariamente já dá uma diferença emocional, de você se conectar com você mesmo, sabe? De você parar ali
loucura do dia a dia, né? Daquela agitação do dia a dia, você conseguir tirar 5 minutos e se conectar com você mesmo, já te dá uma força emocional muito grande. Você conseguir expressar os seus sentimentos, seja com familiares, sempre assim, a melhor opção é falar. Falar o que está sentindo, como está sentindo, os medos, as inseguranças, coloca para fora. Muitas pessoas acham que demonstram ser mais fortes quando não falam. E aí vai adoecendo internamente. Já não basta a doença em si que foi diagnosticada. Guardar para si o sentimento adoece a parte emocional. Então, não ajuda no processo. Então, assim, busque pessoas que vocês confiem. Familiares, amigos, para falar aquilo que você está sentindo. O apoio, né, de um profissional é essencial nessa fase assim, do tratamento, para você se conectar com você mesmo, para você entender tudo aquilo que você está passando, é essencial ter a ajuda de um profissional. Uma coisa que eu sempre falo assim, para todos os meus pacientes, você buscar seus hobbies, coisas que te dão prazer. Muitas vezes na correria do dia a dia a gente vai abrindo mão daquelas coisas que dão prazer. Então vamos lá, é uma fase de você se conectar com você mesmo, de você gerar coisas boas para si. Então, fazer uma leitura, se é algo que você nunca fez, passa a descobrir, né, algo novo para te gerar esse prazer. Uma leitura, aula de dança, de instrumento, um exercício físico, coisas que vão te gerar prazer. Então, essa fase é a fase de você, assim, se priorizar de todas as formas, mesmo em meio à loucura do dia a dia. Então, assim, você buscar coisas que vão te ajudar no processo. São coisas simples, né? Se você parar para analisar, não é coisa de outro mundo. Coisas simples, mas que fazem total diferença conforme colocadas em práticas diariamente. Que hoje a gente está falando, porque a nossa pauta é o enfrentamento do câncer, mas que qualquer pessoa deveria conseguir responder a essas perguntas que a doutora acabou de trazer aqui em forma de dica. Do que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Não tenho. Então tem que ter, né? Buscar um tempinho. Eu sempre falo, quando alguém pergunta, o que mais você gosta de fazer? Principalmente as mães falam, gosto de cuidar da minha família. Eu sei, eu também gosto, mas nós por nós mesmas, assim, o que a gente gosta de fazer, né? A família a gente já cuida, a gente já faz, já é a nossa prioridade, né? Mas de repente fazer uma escova, fazer as unhas, né? É uma coisa assim simples, fazer uma maquiagem, uma coisa que você faz na sua casa mesmo, que você vai precisar de uns minutinhos ali só para você, já podem mudar o dia, né? Então a gente está falando do enfrentamento do câncer aqui, mas seria bom para qualquer pessoa colocar isso em prática, né? E muitas vezes, porque ninguém sai igual depois de um diagnóstico do câncer. Então, nem a própria pessoa e nem os familiares, né? Então, assim, ninguém vai sair igual dessa experiência. A gente não precisa aprender só com as situações da nossa própria vida, também elevar isso a outro nível, né? Ainda mais hoje com as redes sociais, onde a gente acompanha pessoas passando por tratamentos. É muito fácil falar, eu tô tomando um cafezinho, você tá em Aspen tomando um cafezinho, você fala aproveitar as pequenas alegrias do dia. São pequenas alegrias, né? É o cafezinho ali em casa, no copinho, sem ser até na xícara. Isso é aproveitar, né? Uma coisa mesmo mais... O que você pode fazer em qualquer lugar. Tá muito difícil hoje, doutora, aproveitar, falar dessa questão da saúde mental, porque é para todo mundo. E aí o sacode vem na enfermidade, né? É verdade. Não ficar esperando, né, assim, um diagnóstico ruim para você aprender a dar valor nas pequenas coisas. Isso é muito básico, sabe? De você, que nem você deu o exemplo do café. Aprecia aquele café. Pequenas coisas mesmo. Dentro de casa mesmo, sabe? Assim, senta e fala, é o meu momento, eu vou tomar esse cafezinho num copinho qualquer, mas assim, que gostoso. É para mim, é por mim. Sabe? De você, assim, valorizar pequenas coisas. Eu não posso estar em Aspen hoje? Tá tudo bem. Sabe? Quem sabe um dia, o que eu vou fazer? Não vou conseguir estar lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, é você saber dar valor nas pequenas coisas. Não esperar um diagnóstico ruim, uma notícia ruim. E nem esperar, a gente fala muito de cura, né? Ainda mais quando o assunto é câncer. Sim. E nem esperar um dia que um médico vai chegar e vai dizer, olha, chegou, tá curada. Porque muito tempo pode passar até esse dia chegar. Né? E a gente, quem é que sabe quando é nosso último dia, né? É verdade.
nem só em cima de um diagnóstico de câncer, né? A gente nunca sabe qual é o nosso último dia. Então, assim, é óbvio que a gente sabe que nenhum dia é igual ao outro, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá tudo bem. Isso é a vida como ela é para todo mundo, né? Independente de diagnóstico. Mas, assim, sempre você tentar viver o melhor dia, dando o seu melhor no trabalho, em casa, no que você se propõe a fazer. Dá o seu melhor, independente de diagnóstico, independente de quando vai vir a cura, né? Não fica esperando esse dia. Obviamente que tem que ter a esperança nele, porque é nisso que você se apega, que te dá força para esperar, né? A cura do diagnóstico. Mas assim, tá tudo bem, eu vou fazer a minha parte, bem feita, né? Para esse dia chegar, mas vou viver intensamente. Porque antes é um paradigma a questão do diagnóstico, né? Porque no dia anterior ao diagnóstico, a maioria das pessoas estava ótima. Aí depois aqui parece que tudo mudou, mas a doença já estava lá, né? Só ainda era o dia anterior ao dia do diagnóstico. E aí esperar esse dia, como se você fosse colocar um ponto final, ok, legal, a gente mantém a esperança, esse dia vai chegar. Mas até lá, você já vai estar ótima, já vai ter combatido também a doença. É meio uma questão até burocrática, a questão da cura, de usar essa palavra, esse termo, né? Sim. Você já está bem, você já está ótima, já está livre daquela condição que te impediu de, né, ter os melhores dias da sua vida, mas já é possível fazer, né? Eu vejo muitos, principalmente os oncologistas, falarem sobre isso, né? Não põe restrições, vai, vive. Recebeu a oportunidade de viajar? Viaja, não tá na pausa ali do tratamento? Viaja. Senão a gente fica esperando, esse dia não chega, né? Você volta? Eu volto. Esse tema é muito bacana, outros tantos, a gente adora falar de saúde mental aqui. Eu gosto muito de compartilhar um pouquinho de conhecimento também. É muito prazeroso para mim poder ajudar de certa forma, né? Com certeza, ajuda muito. Venha sempre, viu? O Instagram, @Instituto de Psicologia Despertar. Instituto de Psicologia Despertar. E o telefone WhatsApp é 11 95824 3650. 11 95824 3650. Venha sempre, doutora. Obrigada, viu? Obrigadão. A gente fica por aqui. Boa semana para nós. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.